Os discípulos estavam lá, uma multidão sentada, e os discípulos chegou para Jesus, e Jesus falou, eles estão com fome. E Jesus falou, dá comida para eles. Não tem. E nem se a gente tivesse dinheiro para ir comprar, não dava para comprar para todo mundo. A gente olha para a nossa limitação, irmãos. A gente precisa aprender a olhar para Jesus. Está entendendo aqui? Ser missional. Aqueles cristãos daquela época de Tessalônica estavam sendo perseguidos. Era para eles não falar mais de Jesus. Lá na frente, Paulo está escrevendo, elogiando eles. Falou, rapaz, vocês foram perseguidos mesmo para valer. Mas olha, a fé de vocês, o testemunho da fé de vocês, do trabalho de vocês, está inundando a situação, as regiões em volta. Como é que eles foram apresentados diante das autoridades, irmãos? Vocês perceberam na palavra aqui que nós lemos? Como é que eles foram apresentados? Olha só. Porém, verso 6, porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo. Estava falando de Paulo, irmãos. Estava dizendo, esse homem é um transtorno para o mundo. Está transtornando. Por onde ele passa, está mudando a situação. E agora chegaram aqui, ó, já hospedou eles. Por onde você passa, Jesus está transformando a situação? Não responde não. Né? Não responde não, só pensa. Tá? Aqueles cristãos foram persistentes mesmo com perseguição. E às vezes a gente não tem perseguição e não está sendo persistente. É ou não é? Ou eu estou mentindo? Eu vejo crente que não tem perseguição. Mas no dia do Senhor, que nem é hoje, uma hora dessas, às vezes está na praia e não está na igreja. É. Eu vejo cristão que, não sei, não estou falando com nenhum de vocês. Segunda lição que a gente aprende. Aqueles cristãos foram persistentes, apesar da inexperiência. Lembra que nós lemos lá? A Bíblia fala que Paulo pregou 3 semanas. Não é assim que o texto fala lá? Paulo pregou 3 semanas na sinagoga. Terminadas as 3 semanas, Paulo é perseguido e tem que ir embora. Então, os crentes mais antigos da igreja tinham 3 semanas de vida cristã. 3 semanas, irmãos. Que experiência que você adquire em 3 semanas de crente? Só que, mesmo com 3 semanas, aquele povo continuou espalhando o nome de Jesus Cristo. Eles estavam basicamente tendo que se virar por conta própria. Não tinham passado por um período de instrução, de amadurecimento no caminho. Eu imagino que não era fácil, é ou não é? Não era fácil, eram poucos irmãos, uma igreja pequena, com pouco tempo, e eles tinham que continuar firmes na presença do Senhor. Às vezes a gente fica pensando assim, mas eu não tenho experiência para pregar o evangelho. Tem crente que ele não prega o evangelho, irmãos, ele não faz o evangelismo, ele não faz a missão, porque ele acha que falta conhecimento da palavra. Talvez muitos de vocês aqui pensem assim, não, eu preciso adquirir mais conhecimento. É ou não é? Não tem gente que pensa assim? Eu ainda não tenho tanto conhecimento. Eu preciso adquirir mais sabedoria. E aí, essas mesmas pessoas que falam assim, eu não prego porque eu não tenho mais conhecimento. Aí a gente pergunta assim, quanto tempo você lê a Bíblia? Por mês. É para ficar mais fácil por mês, né? Porque se for por semana, já fica meio complicado da pessoa responder. E se for por dia, então? A gente está vivendo uma época que os crentes, eles estão orando de joelho em cima da cama. E já é, irmão, é sério. Tem crente que ele dá de noite, ele sobe em cima da cama, ora de joelho já para cair dormindo.
e não criar casca de joelho, né? E não criar casca de joelho. Eu servi uma época na igreja de Mundo Novo, lá onde a missionária Sebastiana foi buscar a gente lá, né? Foi congregar com a gente lá. Lá tinha uma diaconisa. O nome dela era Diaconisa Santina. E ela dava uns conselhos para jovens. Eu gosto de dar esse conselho também. Principalmente para jovem que não é casada. Jovem solteira. Tem jovem solteiro aqui? Rapaz solteiros? Tem? Só uma? Uma? Pede para a igreja fazer uma campanha para você tirar. Senão você vai ficar separado, só você fora do rebanho aí. Mas tem um segredinho. Tá? Tem um segredinho que ela passava e vale a pena, irmão. Ela falava que o melhor remédio que tem para arrumar um bom casamento, não é casamentinho isso, não é essas porcarias que a gente vê por aí, não. Tá? Casamento de verdade. O melhor remédio que tem é tomar um chá que chama chá de casca de joelho. É. Aí as meninas ficavam tudo assim, mas como que chá de casca de joelho? Falou, começa a orar, irmão. Começa a orar, bate o joelho no chão, vai criar uma casca assim, sabe? Vai criar uma casca. Mas quando tiver aquela casca no joelho, tá rapidinho, tá chegando. Tá chegando o casamento. Hoje em dia a gente vê umas irmãzinhas que passam uns ralinhos assim para tirar a casca, né? Ajoelha em cima do travesseiro. Não é não? Irmão, esse é o melhor remédio para todas as dores e todos os males. Entendeu? E para isso não precisa de muita experiência. Basta ter contato com ele. Contato com ele. Aqueles irmãos, estavam lá, não tinha experiência. Só que mesmo sem ter experiência, eles mostraram maturidade cristã. Concorda comigo, irmãos? No meio daquela perseguição, no meio daquela luta toda, né? É interessante, a gente vê que tem muitos crentes novos na fé que dá mais fruto do que o crente velho, não é? Não devia ser o contrário? É mais ou menos tipo, quem já fez aquele chá de saquinho? Né? Você compra lá o saquinho, coloca a água quente lá, coloca ele dentro. Quanto mais tempo fica, mais gostoso fica o chá, ou não é? Não é? Aquele pacotinho novinho ali, só colocou lá dentro e tirou, não é um chá que presta. Mas quanto mais tempo fica... Não era para ser assim com os crentes? Quanto mais tempo de cristão, mais gostoso é, mais fruto dá. É ou não é? Por que será que a gente vai... A gente tem um negócio de falar de primeiro amor. Por que a gente não permanece nele? Aí lá no Apocalipse, tem uma igreja que o Senhor fala para ele, olha, volta para o primeiro amor e te arrepende, porque senão eu vou tirar teu castiçal do teu lugar. A gente precisa ser missional, mesmo que não tenha experiência. E ser missional, mesmo que não tenha experiência, irmão, é simplesmente cumprir o que Jesus mandou fazer. A gente vê um monte de crentes que é assim, eu sou seguidor de Jesus, mas não obedece a Jesus. Jesus falou, vai, prega, cura os enfermos, expulsa os demônios e ensina o que eu mandei fazer. A gente, quando muito vai, tem uns ainda que chega assim, Jesus te ama, viu? Hoje em dia a situação está tão difícil, irmãos, que assim, a igreja deve ser a comunidade do reino, não é ou não é? E o reino de Deus é amor, não é? Aí a pessoa vem para a igreja e fala, vou encontrar uma comunidade de amor. E chega na igreja um crente descendo lenha no outro. Aí ele fala, mas o pessoal prega amor, mas onde é que está esse amor que eles estão pregando? Não está assim nas igrejas hoje em dia, irmãos? Que crente missional você está sendo? Que crente missional nós estamos sendo? Irmãos, a gente precisa voltar a ser novo crente. Concordam comigo? A gente precisa voltar a ser novo crente. Crente daqueles assim que entra dentro da igreja no gás e sai da igreja no mais gás ainda e já sai
o que vai encontrando aqui pela avenida. Jesus mandou falar que ele quer ter um relacionamento com você. Entendeu? Quando você começar a fazer isso, tem um negócio que a Bíblia fala, que às vezes a gente não percebe. Jesus falou que quando você começar a fazer isso, ele diz: eu que estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem quer estar com Jesus todo dia? Começa a fazer o que ele mandou. Pronto, está resolvido. Terceira lição que é passada nesse texto é que aquela igreja, ela era tão missional que ela era persistente apesar da ausência. Percebe, irmãos? Paulo chega e prega o evangelho. Em quem que aqueles irmãos vão espelhar? Quem é o líder espiritual deles? Paulo, concorda? Paulo e Silas. Só que eles têm que fugir dali. Em quem que eles vão se espelhar agora? Paulo e Silas estiveram com eles 3 semanas. Agora são expulsos de lá. Em quem que eles vão se espelhar? Quem arrisca um palpite? Eles vão continuar se espelhando em Paulo e Silas, irmãos. Pode olhar, eles continuam se espelhando em Paulo e Silas. O pastor não está. Tem igreja que o pastor não está. A igreja é totalmente diferente do que quando ele está. Irmãos, com o pastor ou sem pastor, Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente. Você não é mandado ser missional pelo pastor. Não é o pastor José Nilson que tem que transformar você em missional. Quem vai transformar você em missional é o Espírito Santo de Deus que mora dentro de você. Você já percebeu que a gente vive uma época em que os crentes não percebem que o Espírito Santo está dentro dele? Parece que a gente tem até medo de perceber isso. Você passa o dia correndo, dia a dia. Nem percebe que você é um pedaço do reino de Deus ambulante nesse mundo. E onde você chegar, o reino de Deus chegou. Com todas as bênçãos que tem no reino de Deus. E que estão aí, às vezes até adormecido, mas que está aí, dentro de você. Dentro de você. E aí não é o pastor Jacques que está falando. É Jesus que falou isso. Antes dele sair daqui dessa terra, ele falou: olha, eu estou indo para o meu Pai. Mas eu vou enviar o Espírito Santo para ficar, ele vai morar com você. Ele estará em você. Tem alguma vez que Jesus mentiu? Então ele está em você, irmão. Está em você. Mas eu não estou sentindo. Quem falou que você precisa sentir? Ele só falou que ele está em você. E se você não sente, isso é um problema seu. Porque a palavra de Deus se cumpre integralmente. Se você acha que ele não está, essa é a tua verdade. Porque a verdade de Deus, Jesus falou: eu vou mandar e ele vai estar em você. Não foi você que se escolheu para isso. Mesmo ele não estando, mesmo o pastor não estando, receba essa graça. Toma posse dessa bênção. Porque a palavra de Deus é verdade. Ele diz que você tem. Mas eu tenho medo de ir orar pelo enfermo e ele não ser curado. Bom, isso é um problema de Deus. Não é um problema seu. Você tem que ir fazer. Vou citar um episódio aqui, para a glória de Deus, tá, irmãos? Para a glória de Deus. A senhora me permite, diaconisa Sebastiana, eu citar, porque é um episódio a seu respeito, que não é para a glória sua também, é para a glória do Senhor. Mas a diaconisa, certa vez, ela foi fazer um trabalho, eu estava presente, e ela começou a fazer a oração,
cumprindo o ídolo de Jesus, começou a orar pelos enfermos, e chegou um momento que ela parou lá na frente e ficou assim, parada um pouquinho. Aí depois eu falei, irmãos, Deus não está me mandando eu orar para mais ninguém, não. Eu vou fazer só enquanto Deus mandou. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Você tem uma missão para fazer. E você vai fazer a missão que Deus mandou. Agora, chegou um momento que ele não quer mais fazer, não quer usar você, ele pode usar outro, não tem problema nenhum, não. E a gente tem que ser responsável para saber disso. A gente tem que ser responsável. Ela foi muito, eu amei aquilo que ela fez naquele dia, porque assim, ela foi muito responsável com a palavra do Senhor. Agora, eu não posso deixar de fazer. Por quê, irmãos? Porque você é representante do reino de Deus. Você é representante do reino de Deus. Agora, pergunta que fica. Como representante do reino, você está expandindo esse reino? Você está ajudando a expandir esse reino? Você está sendo missional de verdade, irmãos? Porque se a gente está sendo missional, a gente precisa entender uma coisa, irmãos. A obra precisa ser feita. E para a obra ser feita, Deus está contando com você. Hoje eu vejo uns crentes que têm medo, por exemplo, de ofertar na igreja. Nem é medo. É assim, tem crente que ele não dá oferta na igreja porque ele fica pensando, mas hoje à noite a gente combinou de comer uma pizza. E eu só estou com 10. Se eu der o 10 na igreja, na hora de for dividir o negócio da pizza lá, eu vou estar sem dinheiro. Então, no sábado que vem, eu dou uma oferta melhorzinha para cobrir a de hoje. Mas sábado que vem, ele marca um churrasquinho. E ele vai levando embolado assim, irmão. Tem crente que vai levando embolado. Não estou falando de nenhum de vocês, tá? Mas se eu tiver, receba. A gente tem crente que tem medo de passar necessidade. Eu vejo crente que você pergunta para ele, mas irmão, há pouco tempo atrás teve um irmão que chegou para mim, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Falei, o que está acontecendo, irmão? Pastor, estamos passando uma luta em casa, eu recebo o pagamento e não dá para pagar nem metade das contas. Falei, irmão, mas o dízimo você está devolvendo, né? Pastor, não está dando nem para pagar as contas, como é que eu vou devolver o dízimo? Eu falei, então, você não está conseguindo pagar as contas porque você não devolve o dízimo. É isso. A Bíblia fala lá. Tem a palavra de Deus, está lá em Ageu, ele pergunta assim, escuta, está mesmo no tempo de você cuidar das tuas coisas? Dá uma olhadinha se está no tempo de você cuidar das tuas coisas e deixar minha casa de qualquer jeito. Aí lá no livro dele, ele fala assim, sabe por que você está passando dificuldade? Porque você está olhando para